Em meio à minha busca espiritual, me vi acorrentado por uma multidão de pecados, algemado por algemas invisíveis que me impossibilitavam de ser liberto, até que, em meio à sinceridade das minhas buscas por Jesus Cristo, ele se apresentou a mim. O Jesus que eu conhecia antes de ser salvo, era o Jesus que se prega em todas as igrejas, que quando pecamos, Deus não vê o nosso pecado, mas vê Jesus na cruz. O Jesus que eu conhecia antes, era um Jesus super compreensivo quanto ao pecado, um Jesus que entende que sempre seremos falhos nessa vida, e que está tudo bem cair, basta se levantar e tentar de novo. Um Jesus que se proclamarmos o seu nome, seremos salvos. E tudo mais que a gente ouve nessas igrejas de hoje. Mas não, esse não é o Jesus verdadeiro, e justamente por não ser o Jesus verdadeiro, ele não havia me salvado, pois eu continuava acorrentado no pecado. Em meio às minhas orações, eu pedia por discernimento e sabedoria. Mesmo imediatamente depois de pecar. Eu me sentia horrível após pecar, pois não conseguia vencer o pecado, pois achava que era impossível não cair. Mas Jesus ouviu e atendeu às minhas orações, se apresentou a mim, e agora eu vou apresentá-lo a você, do modo mais direto e claro possível, sem joguinhos semânticos e sem enrolações, e só vai engolir a verdade quem for ovelha de verdade. Utilize a Bíblia King James 1611, pois ela é a mais fiel aos textos originais a qual temos acesso, o link está na descrição. Vamos lá. Quem peca é filho do diabo. 1 João 3:8. Aquele que comete pecado é do diabo, porque o diabo peca desde o princípio. Para este propósito o Filho de Deus foi manifestado, para que ele pudesse destruir as obras do diabo. Os filhos de Deus não pecam. 1 João 3:9. Aquele que é nascido de Deus não comete pecado, porque a sua semente permanece nele, e não pode pecar, porque é nascido de Deus. Quem permanece em Jesus não peca. 1 João 3:6. Qualquer que permanece nele não peca, qualquer que peca não o viu e nem o conheceu. Quem não permanece em Jesus é lançado no fogo. João 15:6. Se alguém não permanece em mim, ele é lançado fora como um ramo, e murcha, e homens os recolhem, e os lançam no fogo, e eles são queimados. Quem peca é servo do pecado. João 8:34. Respondeu-lhes Jesus, na verdade eu vos digo, todo aquele que comete pecado é servo do pecado. Quem não for santo não verá o Senhor. Hebreus 12:14. Segui a paz com todos os homens, e a santidade, sem a qual nenhum homem verá o Senhor. Existe o pecado mortal e o pecado que não é mortal. 1 João 5:16. Se alguém vir o seu irmão pecar um pecado que não seja para a morte, deverá orar, e Deus dará vida àquele cujo pecado não é para a morte. Há um pecado que leva à morte, eu não digo que se deve orar por este. Toda injustiça é pecado, e há pecado que não é para a morte. O pecado consciente é mortal. Hebreus 10:26 e 27. Porque se pecamos voluntariamente, depois de termos recebido o conhecimento da verdade, já não resta mais sacrifício pelos pecados. Porém uma expectação terrível de juízo, e uma indignação ardente que há de devorar os adversários. Jesus mandou estarmos sempre vigiando, e se estamos sempre vigiando, significa que estamos conscientes do que fazemos e permitimos, então também significa que na maior parte das vezes podemos impedir um pecado de acontecer. O apóstolo Paulo deixa claro que se pecamos voluntariamente, e todo ato voluntário é consciente, estamos destinados ao lago de fogo. Pecar voluntariamente é pecar mesmo sabendo que você está prestes a pecar. Ora, se você sabe que mentira é um pecado, você não mentirá. Se sabe que roubar é pecado, você não roubará. Mas se você sabe que adulterar é pecado, e mesmo assim você adultera, isso quer dizer que você não liga pro evangelho, e por isso vai pro inferno. Quem anda no Espírito, não peca. Gálatas 5:16. Isto vos digo, andeis no Espírito, e não satisfareis os desejos da carne. O diabo foge de quem se sujeita a Deus. Tiago 4:7. Sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Quem se humilha a Deus é exaltado por ele. Tiago 4:10. Humilhai-vos diante do Senhor, e ele vos exaltará. Jesus nos purifica de todo o pecado. 1 João 7. Mas se andamos na luz, assim como ele está na luz, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Jesus nos purifica de toda injustiça. 1 João 1:9.
Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados, e nos purificar de toda a injustiça. Jesus nos liberta de todo o pecado. João 8,36. Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Quem é amigo do mundo é inimigo de Deus. Tiago 4,4. Adúlteros e adúlteras, não sabeis vós que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Qualquer que quiser ser amigo do mundo, torna-se um inimigo de Deus. Quem está em Jesus não cai. Judas 1,24. Ora, aquele que é poderoso para impedir-vos de cair, e para apresentar-vos sem defeito, diante da presença de sua glória, com abundante alegria. Quem é carnal não agrada a Deus. Romanos 8,8. Então, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Após ter recebido todas essas verdades, percebi que havia crido num evangelho mentiroso, e que por crer numa mentira, não poderia ser salvo. Reconheci que eu era um filho do diabo, pois não conseguia parar de pecar, mas também reconheci que o pecado consciente leva para o inferno, e imediatamente após ter recebido esta verdade, fui liberto do pecado por Jesus, e transformado numa nova criatura. Criatura esta, que passou a buscar o evangelho, passou a ser sedenta pela verdade que liberta, que é Cristo, e não abriu mão de carregar a sua cruz para honrar o Jesus que a salvou do mundo do pecado. Se a sua igreja ensina qualquer coisa diferente do que as palavras de Deus, a sua igreja não é de Deus. Se o seu pastor ou pregador diz que pecamos todos os dias, o seu pastor ou pregador não é de Deus. Se os seus amigos cristãos ainda pecam conscientemente, eles não são cristãos de verdade. E foi descobrindo estas verdades, e defendendo as verdades que me libertaram do pecado, que me desliguei da igreja, isto é, do templo de pedra, pois ela cometia heresias que levam à perdição. Aprendi que Jesus não veio trazer a paz, mas a espada, e que todo aquele que é regenerado vai, necessariamente, seguir a voz de Cristo, e vai fazer todos os sacrifícios necessários para honrar o seu nome. Se tiver que sair da igreja porque cometem heresias, ele sai. Se tiver que sair do seu emprego porque existem pecados envolvidos nele, ele sai. Se tiver que cortar relações familiares e conjugais porque a outra parte não aceita o evangelho de Cristo, ele corta. Se tiver que sair de casa e morar debaixo de uma ponte, ele faz. E todo regenerado carrega a sua cruz diariamente. Todo regenerado é fanático pela verdade, e escravo da verdade e da justiça, custe o que custar. Chegou a hora de ver de que lado você está. Se está do lado de quem debate, e é bode, ou de quem recebe e segue, que é ovelha. Jesus pode te libertar do pecado, basta você crer e se arrepender. Não será pela sua força própria que você será liberto do pecado, mas pela força do mesmo Espírito que ressuscitou Jesus dos mortos. Você só precisa ter fé e obedecer tudo o que Jesus te revelar. Tudo o que você faz que não é bom para Jesus, você deve cortar e abandonar. Todos com quem você anda que não são bons para Jesus, você deve primeiro pregar o evangelho a eles, e se não aceitarem, também deve cortar e abandonar. Esteja disposto a carregar a sua cruz e a perder a sua vida por Jesus, caso contrário, você ganhará a sua vida na terra, mas perderá a vida eterna no céu. Mateus 10:38 e 39. E o que não toma a sua cruz e segue após mim, não é digno de mim. O que encontrar a sua vida, perdê-la-á, e o que perder a sua vida por minha causa, encontra-la-á. Não existe diferença entre discípulo de Jesus e cristão. Todo cristão é discípulo de Jesus, e todo discípulo de Jesus é cristão. Não deixe os lobos em pele de cordeiro te enganarem. Se os discípulos de Jesus abandonaram as suas vidas de pecado para seguirem o Rei da Vida, você também terá que fazer o mesmo, e só assim herdará a vida eterna. Então, recapitulando. Quem peca é filho do diabo. 1 João 3,8. Aquele que comete pecado é do diabo, porque o diabo peca desde o princípio. Para este propósito o Filho de Deus foi manifestado, para que ele pudesse destruir as obras do diabo. Os filhos de Deus não pecam. 1 João 3,9. Aquele que é nascido de Deus não comete pecado, porque a sua semente permanece nele, e não pode pecar, porque é nascido de Deus. O pecado consciente é mortal. Hebreus 10:26 e 27. Porque se pecamos voluntariamente, depois de termos recebido o conhecimento da verdade, já não resta mais sacrifício pelos pecados. Porém uma expectação terrível de juízo, e uma indignação ardente que há de devorar os adversários. Ninguém pode servir a dois mestres ao mesmo tempo. 1 Coríntios 10:21.
Não podeis beber o cálice do Senhor, e o cálice dos demônios, não podeis ser participantes da mesa do Senhor e da mesa dos demônios. Escolha a mesa a qual você vai se sentar. O seu destino depende da sua escolha, e a sua escolha depende da sinceridade e disposição do seu coração. A partir de agora, você será manifesto, seja para a eternidade do céu, seja para a eternidade do inferno. Jesus não quer fãs, isso é o que ele mais tem. Ele quer seguidores. Eu lavei as minhas mãos.